irmãos, sejam bem-vindos ao canal Raio Diamante, sua morada definitiva para a quinta dimensão. Peço que deixe seu like e compartilhe, ajude a propagar amor e conhecimento para mais irmãos. Agora, vamos direto para as importantes informações. Veja até o final e volte sempre. Meus pequeninos, filhos de meu coração, do coração do meu Pai, que se manifeste em vós a luz da consciência e a ascensão da alma aos conhecimentos de Deus. Filhos, os momentos são chegados, já são avistados pelos vossos olhos humanos, o que aquilo que meu apóstolo querido João vos procedeu em escrita, deixada há tantos e tantos milênios atrás. Queridos, filhos meus, lembrai as vossas essências e os propósitos divinos que estão na terra. O conhecimento do bem é necessário nas horas difíceis, em que muitos fazem as vossas escolhas do caminho que vão seguir adiante. Muitos me perguntariam: Senhor, até quando passaremos por esses artefatos, essas dificuldades que acontecem neste mundo, pois o sofrimento já toca nossas almas e nosso coração? Filhos, eu mesmo não vos disse que viria vos buscar? Às vezes, o tempo é tão pequeno que não me cabe aqui narrar há quanto tempo esperar, mas que estejam prontos para não serem pegos, como já avisei sobre aquelas que seriam pegos de surpresa. Queridos, lembrai que tudo é planejado segundo a essência de nosso Pai, no tempo da criação, sobre a vontade de Deus. O momento pode ser tão preciso, tão rápido, que a mente humana nem descobrirá que chegou tão sonhado tempo. São momentos de escolhas, são horas difíceis para alguns, dificuldades para outros, construção sublime de almas, e muitos ainda se afundam cada vez mais na ilusão. Mas o momento é próspero para que se enriqueçam a alma e acendam a esperança em vossos corações. Há sempre um jeito de criarem novas formas de vida dentro de vós mesmos, novos seres ressurgindo, e assim a esperança acendendo em vossos corações. Não se entorpeçam por aquilo que vem lá fora, pela tristeza que vem cercando o mundo, porque eu cuido do mundo e cuido de vós. Junto de vós estou eu e meu Pai e minha mãe. Filhos queridos, quando eu vos digo que o momento é chegado, é aquele momento chegado de tanta espera de vossos corações, que serão arrebatados pela imensidão da luz, se assim desejarem, enquanto muitos ainda se enfiam cada vez mais na escuridão. Não se entorpeçam a alma nos conhecimentos que não são próprios a vós, coisas que não vão acrescentar em nada, que pelo contrário só vão deixar vocês ainda mais distantes da vontade da divina criação. Iluminem-se, busquem a luz, e a luz se fará em vós, e serão como faróis na nossa humanidade que precisa de tantas e tantas palavras. Não se deixem esfriar vossos corações como eu narrei, porque muitos esfriarão e já estão frios. Estão se aprofundando cada vez mais nas ilusões do mundo e se esquecendo de mim, esquecendo do que eu disse, do que eu falei. Será, meus filhos, que este mundo, ou melhor, não contando com Gaia, será que as ilusões deste mundo criado por aquele que se acha dono do mundo é melhor do que o que eu vos ensinei? Que vale perder sua alma e ganhar tudo do mundo, meus filhos? Mais vale conhecimentos do reino dos céus do que as moedas mundanas.
É necessário que se viva e se sobreviva nesses tempos. Plenamente entendemos, mas chegará um tempo em que vossos corações terão tempo a vosso Pai, e ali criarão formas mais ainda conectivas com a espiritualidade maior, o que não é possível nesses tempos, por interferências de forças ainda desconhecidas de vós. Interferem em vosso livre-arbítrio muitas vezes, carregando em vossas mentes com condições inferiores das vontades de Deus. Mas o tempo é chegado, meus filhos, em que a luz do reino de Deus ecoará sobre todos os cantos dessa terra, e não se esconderá ninguém, seja em subterrâneos, seja em cavernas. Ninguém pode fugir aos olhos de Deus, meus filhos, que vê tudo, enxerga tudo com distância ampla e sabedoria. Por isso, meus queridos, meus amados filhos, aqueles que quiserem seguir no reino dos céus, continuem na jornada. Não desistam dos objetivos de melhora ampla, de purificação da alma. Às vezes, se é confundido que ser bom já se encontra no reino dos céus. Não é bom assim que funciona, meus filhos. A bondade é um dos princípios, sim, para que consiga-se ampliar a amplitude divina dos conhecimentos da alma. Porém, é necessária a caridade, a fraternidade, a união e o perdão mútuo. E ainda muitas outras coisas desconhecidas de vossos corações. Mas aqueles que entenderam os meus ensinamentos, que sondaram as minhas parábolas, vão entender que o momento é chegado, que já bateu as portas, que o reino do céu já está sobre vós, esperando os vossos corações com vossas chaves, para que abram a porta e entre, para o que é programado a vocês desde o princípio dos tempos, quando teve a intervenção daqueles que se acham donos do mundo. Deus é o construtor, e somente Ele é capaz de conduzir todo um planeta e uma constelação. Nós somos emissários de Deus, os Cristos celestes, que governam os planetas, mas não somos dono. Quem é o dono é o Pai. O Pai vive em mim e vive em vós. Vive em todos os seres celestes criados desde o princípio da criação. Das plantas, dos animais, dos pássaros. E um dia entenderão, meus filhos, que são ligados ao Pai Divino, e todos os seres também o são, e os respeitarão. Tudo foi deturbado por aquele que ainda se acha refratário à luz. Mas chegará o tempo em que Deus iniciará as construções e as reconstruções, e este mundo surgirá de novo como uma imensa luz sobre as constelações, e a união se fará entre todos os globos celestes e constelações em que habitam outros irmãos. Não, meus filhos, a Terra não é somente ela que é habitável, assim como dizem os homens. Há outros reinos. Na casa de meu Pai há várias outras moradas, porque Deus cria constantemente e não para a vossa criação. O Pai não para de trabalhar um segundo, criando, recriando, colorindo, e assim nós trabalhamos com Ele, construindo, sendo os co-criadores universais, junto dos Cristos celestes, meus irmãos. Que a paz, meus filhos, seja morada em vossos corações, a caridade seja ao dia a dia, e a fraternidade e união
estabeleça em vós. Porque eu vos digo, chegará o tempo em que o coração de muitos se esfriará, e cabe a vós a iluminação e a direção a conduz esse povo aos reinos dos céus. Porém, eu sempre estarei aqui, junto de vós, iluminando aqueles que querem ouvir e ajudando aqueles também que não querem ouvir, para que eles encontrem a direção. Somente em Deus são felizes. Este mundo não trará felicidade, mas será a construção de vossas almas. Somente em Deus se pode encontrar a verdadeira felicidade, porque Deus é a fonte sublime de todo o amor que há em todo o cosmos. Sem Deus não existimos. De Deus viemos e Deus está em nós e nós em Deus. Que assim seja, meus filhos, e que a paz esteja em vossos corações, iluminando e encaminhando a vossa alma para a melhor direção que cabe a vós. Que assim seja, meu Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais estar aqui junto de meus irmãos, seus filhos, meus irmãos, meus filhos de coração. Que assim seja.